Bom, olá pessoal, bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Boanerges. Esse é o segundo vídeo que eu estou gravando, né? O primeiro vídeo basicamente foi um breve testemunho da minha vida. Eu particularmente tive algumas revelações, né? Na verdade foram 3 revelações que eu tive de pessoas evangélicas, na qual eu tinha um chamado de Deus, né? E esse chamado seria um chamado para ser pastor. De início eu tentei fugir não seria a palavra correta, mas eu não aceitei, né? Digamos assim, eu não aceitei e sofri algumas consequências, né? Na verdade, a minha vida, lá no primeiro vídeo, caso vocês queiram assistir, minha vida foi um pouco conturbada, né? E hoje eu decidi, hoje não, já há algum tempo eu decidi, né, entregar minha vida para Jesus e começar esse projeto que é utilizar a internet para poder pregar a palavra de Deus, né? Eu não me considero um pastor, eu não me considero um evangelista, talvez um pregador iniciante. Eu não vou usar esse canal do YouTube para ganhar nenhum tipo de remuneração. Esses vídeos eles não vão ser monetizados, né? Vocês não vão ver, mesmo que Deus venha me abençoar através desse projeto, vocês não vão me ver com placas de YouTube aqui atrás, né? Seja dourada ou prateada. Eu não vou pedir para vocês curtirem, seguirem meu canal, né? Nada que venha dar engajamento, né, a esse canal. O meu intuito aqui é apenas estudar a palavra de Deus, passar algum conhecimento, né, para vocês e obter conhecimento, né. Eu só peço que vocês comentem alguma coisa que possa trazer para mim algum tipo de edificação e eu possa também levar para vocês algum tipo de edificação. Nesse momento eu peço para que Deus envie o Espírito Santo para que Ele possa me orientar, né, da melhor maneira possível e eu venha conseguir fazer esse vídeo, né, e passar para vocês a palavra que Deus colocou no meu coração já há algum tempo. Eu não tenho nenhum tipo de aparato, né, para poder fazer essa gravação. Eu estou utilizando somente um celular e meu computador. Eu espero que eu consiga fazer esse vídeo sem nenhum tipo de interrupção. É a terceira vez, confesso para vocês, é a terceira vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, né? Eu estou horas tentando gravar esse vídeo e a última vez eu fiquei falando aqui por mais de 50 minutos e só gravou 1 minuto e pouco, depois que eu fui ver. Eu tô pedindo meu filho aqui para poder me ajudar e enfim, eu espero que agora dê certo, né? E eu vou começar falando um pouquinho lendo um pouquinho da Bíblia, né? É um trecho um pouquinho longo, né? Peço desculpa para vocês, mas foi o que Deus colocou aqui no meu coração. E
e tem a ver com o que eu estou passando, tá? Nesse momento. Vou falar um pouquinho sobre dor, né? E sobre seguir, né, verdadeiramente o Evangelho segundo Jesus Cristo, e sobre um pouco das dificuldades que eu venho encontrando, né, na minha vida, para que eu possa seguir a Jesus Cristo. Eu vou abrir minha Bíblia aqui, caso vocês queiram acompanhar. Eu vou abrir minha Bíblia em Mateus 10, né? E na minha Bíblia ela tem um tema, né? Que é, a partir do versículo 5, instrução para os 12. Na verdade, no capítulo 10, né, Jesus faz a escolha dos 12 apóstolos e depois ele passa as instruções. E aí eu vou ler essas instruções que Jesus passou para os seus apóstolos, tá? A partir do versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador de seu alimento. E, em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se, com efeito, a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sedes, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis como o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os primogênitos e os matarão. Essa parte ela é bem interessante. Eu queria pegar aqui do 21 até adiante e queria que vocês refletissem um pouquinho. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que preservar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não temas, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido.
O que vos digo, as Escrituras, dizei em plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Não temas o que mata o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temas, pois, bem mais vale vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não penses que vim trazer paz à terra. Essa parte que eu acho interessante. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais que mim, não é digno de mim. E quem toma a sua cruz e vem após a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem a mim, quem não toma a sua cruz e vem após a mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde sua vida por mim, por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de um justo. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Bom, gente, eu li esse trecho da Bíblia para poder falar um pouquinho sobre a dificuldade que eu venho encontrando de achar um templo, uma igreja na qual eu possa frequentar, né? E sobre a caminhada com Deus, que para mim ela tem sido um pouco dolorosa, tá? E eu vou explicar isso para vocês e vou mostrar para vocês através de alguns personagens da Bíblia, tá? O que acontece? Eu tenho percebido, e isso já não é de hoje, né? No meu primeiro vídeo eu falo um pouquinho da minha história e eu passei por algumas dificuldades na minha vida, e nessas dificuldades eu procurei a Igreja Católica porque a parte da família do meu pai era muito fervorosa da Igreja Católica, e eu fiz primeira comunhão, fui batizado, e na época, quando eu estava em dificuldade, eu procurei a Igreja Católica para me confessar, e fui à missa e tal, mas para mim foi tudo muito frio e tal, e não funcionou muito bem. Depois eu procurei uma igreja evangélica e acabei me batizando nessa igreja evangélica, fui muito bem acolhido, frequentei a igreja, conheci a palavra, né? Já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, né? Mas me encontrava afastado de Deus, né? Cheguei a procurar algumas igrejas para frequentar, mas encontrei algumas dificuldades, e eu vou passar para vocês quais são essas dificuldades, até a fim de que alguém possa me ajudar em relação a isso.
Mas já não é de hoje que eu percebo, inclusive eu fiz, né, tentei fazer faculdade de teologia, eu sou formado, fiz 2 faculdades de engenharia, fiz 2 pós-graduação, fui professor universitário, mas não, quando estava fazendo curso de teologia, eu não consegui ir adiante, né? Eu preferi estudar mesmo a palavra, a Bíblia e pedir orientação mesmo ao Espírito Santo, né? E aí o que acontece? Já não é de hoje que eu percebo ao visitar algumas igrejas e igrejas renomadas, né? Igrejas antigas, de denominações renomadas, que eles vêm aplicando, né, teologias humanistas, né, baseados em promessas contidas na Bíblia, promessas essas verdadeiras, né? Só que sempre focada em pregações de prosperidade, liberdade, felicidade, bênçãos, riquezas, né? E maravilhas. E assim, e eu vejo nessa caminhada que eu estou tendo agora que as coisas não são bem assim, né? Existe tudo isso? Existe. São promessas de Deus? São. Estão na Bíblia? Estão. Só que as coisas, elas não funcionam, né, muito bem desse jeito, né? É como se eles pregassem o que as pessoas querem ouvir, né, com o propósito de lotarem os templos. E todas essas pregações, né, elas sempre são seguidas de louvores e que na verdade são grandes shows, né? Às vezes você tem lá 3, 4 horas de culto e aí você entra dentro de uma determinada igreja onde tem 1 hora e meia de louvor, né? Louvores com grandes equipamentos de som, luzes, né? Vídeos, telões, fumaça, aquela coisa toda, e aí 40 minutos de pregação e mais louvor no final, né? E eu acho que a coisa fica assim um pouco distorcida, sabe? Eu não tô aqui, né, para julgar a igreja A, B ou C. Eu não estou aqui para julgar o pastor E, D ou F. Apesar de que a Bíblia diz, sim, que nós devemos julgar, né? Há uma passagem na Bíblia que diz que nós devemos julgar, porém antes de julgar, né, o cisco no olho do próximo, a gente deve ver o travessão do nosso. Então, mas o meu foco aqui não é esse, né? Não é julgar. O que eu quero dizer, eu vou entrar num tema, mas eu não vou aprofundar nesse tema, eu vou fazer depois um outro vídeo falando mais um pouco sobre isso, mas eu não quero me aprofundar nisso. O que eu quero passar é a minha dificuldade de encontrar, né, um local que eu possa frequentar e que eu possa realmente aprender, né, a palavra de Deus. E aí, eu lembrei agora de uma igreja que eu fui, fora esse fato que eu comentei. Eu lembro de uma igreja que eu fui uma vez, e é uma igreja renomada, que através de uns cursos que eu fiz, né, uma pessoa me ensinou que quando você elimina, né, um sentido seu, você aguça outro. E nessa determinada igreja, e eu até aproveito para falar um pouquinho da Assembleia de Deus sobre o rigor, né, das roupas e tal. Eu estava nessa igreja, sem ser a Assembleia de Deus, e aí eu tenho que acabar concordando, né, nesse sentido. Eu estava nessa igreja sentado no banco e tinha algumas mulheres na minha frente, né? Eu estava com a minha esposa e tinha algumas mulheres na minha frente que, assim, infelizmente não deu para não notar, né? Eram mulheres formosas, né? E estavam com umas roupas bem justas
E eu me peguei assim, sabe, no pensamento, falando, pô, cara, eu tô dentro da igreja pô, cara, tô pecando aqui, cara, dentro da igreja, e eu me senti muito mal com aquilo, e eu acabei fechando o olho, tentando focar em ouvir a palavra e ficar com o olho fechado. E aí eu fui chamado a atenção. Eu fui chamado a atenção por uma obreira, por uma irmã, não sei se era obreira, dizendo que me viu entrando na igreja, que eu estava com demônio e tal, e eu não me senti muito bem, né? Eu sabia o porquê que eu estava com o olho fechado e acabei me retirando daquela igreja, né? E não voltei mais nessa igreja. Isso foi um fato. E aí, o que eu venho percebendo dessas grandes instituições, dessas igrejas renomadas, desses grandes templos, né? É que eu não consigo entender o seguinte, eu fico imaginando, né, Jesus, por exemplo, entrando, né, dentro de uma igreja, porque assim, eu me coloco, né, pensando em Jesus, quando ele escolhe os 12 apóstolos, quando ele pregava para as multidões, né, ali no barquinho, na beira da praia, e aí ele escolhe 12 apóstolos para que possa levar a mensagem, né, para pregar o evangelho. E aí eu fico imaginando, né, esses pastores, né, com uma igreja de 5.000 membros, né, 10.000 membros, uma igreja, como que eles fazem, né, para poder administrar, né, esses membros? Será que eles sabem, né, os nomes desses membros? Né? Como que é feito isso? Será que eles realmente estão interessados na vida de cada um deles? Será que eles se importam realmente, né, com cada um deles, ou é apenas um número? Né? E aí, cada hora que passa, eles abrem uma igreja nova. E eu fico imaginando Jesus entrando num lugar desse e vendo um telão, né? Que tu chega numa igreja dessa, tem um telão na direita, tem um telão na esquerda, tem um telão no centro, e aí tem um QR Code no telão, e aí tem lá Santander, Bradesco, Caixa Econômica, C6 Bank, Nubank, sim, cara, todas as instituições bancárias, sabe? A logo de todas as instituições bancárias, com Pix, eu não sei qual é a necessidade disso, tá? É um tema que eu vou abordar mais à frente, mas eu não tenho como deixar de comentar isso, até porque eu também vou falar um pouquinho sobre a ferramenta da internet, que é uma ferramenta que eu estou usando e que já falei para vocês que eu não pretendo utilizar essa ferramenta de forma alguma a ter engajamento para que eu venha receber. Eu acredito sim, inclusive eu fiz a leitura da palavra aqui, de que a minha prosperidade ela vai vir através do meu suor. Eu, antes mesmo, eu afastado de Deus, eu já prosperava, né? Imagina agora eu estando com Deus, né? Deus é o dono de tudo, né, cara? Então, assim, eu sendo filho de Deus, isso fica meio complicado para mim. E aí eu até peço ajuda para vocês. Então, eu acho que eu também tenho direito, né, disso. Só que às vezes para mim fica um pouco confuso. Tipo, esses pastores, né, esses grandes pastores, né, aí você entra na conta deles no Instagram. Um exemplo, centenas de milhares de seguidores, né, na, na conta desses pastores. E aí eles vão lá e fazem uma live ao vivo, né? Eles marcam lá, dia tal vai ter uma live. E aí você entra na live para poder ouvir uma pregação deles. E aí você vê as pessoas lá mandando coraçãozinho, curtindo, né? Comprando selo, ou seja, além da oferta, além do dízimo, o que é correto,
né? E aí não me interessa quem é que está dando dinheiro ou não, o que ele vai fazer com o dízimo ou não, isso aí ele que vai prestar conta com Deus, né? Eu vejo as pessoas fazendo essas doações, né? E aí chamando, pô, esse é meu pastorzão, esse é ungido de Deus, pô, glória, e não sei o quê, quando na verdade, né? Quando na verdade a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus zeloso, né? Ele é um Deus ciumento, né? Em Êxodo, por exemplo, diz que toda honra, toda glória deve ser dada somente a Deus, né? Somente a Deus. E aí eu vejo que há não só uma distorção, como também uma certa idolatria, né? Me desculpem se eu estou tendo uma visão errada. Peço que vocês me corrijam, peço que vocês comentem isso comigo. Mas eu vejo que há uma idolatria, porque muitas das vezes as pessoas vão nesse templo para poder assistir aquele determinado pastor e não para ouvir a palavra. Muitas das vezes a pessoa vai em um determinado tempo para assistir aquela banda gospel, para ouvir aquela música, né? E não para ouvir a palavra, né? E muitas das vezes a palavra, como eu disse anteriormente, está sempre focada, né, em promessas, está focada em prosperidade, em bênçãos e em riquezas. E eu não vejo o evangelho dessa forma, tá? Pelo que eu estou passando e pelo que eu já passei, tá? Eu não vejo dessa forma. Eu vou tentar explicar isso para vocês mais à frente, tá? Em Mateus 7, do versículo 13 ao 14, diz: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Não estou querendo ser pessimista, não estou querendo ser negativo, né? A Bíblia diz que Jesus diz, né, que no céu, na casa de meu pai há muitas moradas, né? Seria maravilhoso se todos pudessem morar, né, na casa de Deus, mas infelizmente a gente sabe que não vai ser assim, né? Ainda mais com o que a gente vê, né, nos dias de hoje, né? E o problema é que as pessoas estão sendo induzidas, né, fora tudo isso que eu comentei, o que acontece na internet, as pessoas estão sendo induzidas. Se você quer ser batizado, você tem que pagar um curso para ser batizado. Você compra um selo quando você está assistindo uma live, fora o dízimo e oferta, que eu já falei que é o que está correto, que é o que está na Bíblia, né? É viagem para Israel, para caravana, quer estudar a Bíblia, quer aprender a estudar a Bíblia, e aí você tem que pagar para aprender a estudar a Bíblia, você tem que pagar para poder aprender a pregar, para poder memorizar versículo. As pessoas estão usando o Evangelho como se fosse uma coisa de comércio, sabe? E isso para mim tá completamente ao avesso, sabe? Tá completamente ao avesso. E aí você pega o cenário atual do país, né? Nos dias de hoje, 77 milhões de pessoas passando fome, né? E aí o pastor com um jatinho particular, o outro com uma mansão. Sim, aí é por isso que eu peço ajuda. Nós somos filhos de Deus. Tá escrito aqui, tem uma mensagem que eu tirei da Bíblia aqui, e nós temos o direito, né? Mas como é que funciona isso? Aonde que entra, né, o evangelho de João Batista, então quem batizou Jesus Cristo, né, quando ele diz, né, quem tem duas túnicas repartam com quem não tem, quem tiver comida que faça o mesmo, né?
E aí eu fico imaginando, né, como que Jesus agiria, né? E aí tem aqui Mateus 21, 12, 13. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertidos em covil de ladrões. Antigamente, né, na época que eu frequentei a igreja evangélica, eu via os pregadores, as pessoas iam pregar e de alguma forma eles vendiam o DVD da pregação. Hoje a gente vê igrejas que vendem sabonete ungido, shampoo ungido, vende óleo ungido, vende água mineral ungida e por preços assim exorbitantes, né? Em Mateus 24, capítulo 24, 23 a 24, também diz: portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Eu receio que muitas pessoas, né, que já estejam escolhidas, até mesmo pastores, né, sejam, de repente, dilubriados ou enganados, né, por conta disso, né? Porque se tem uma coisa que eu aprendi é que quando a gente está no mundo, no meu caso, né, que eu disse lá, eu usava drogas ilícitas, drogas lícitas. Quando a gente está no mundo, o inimigo, ele geralmente ele não te perturba, porque você já pertence a ele, entendeu? Mas quando você trabalha com almas, quando você decide andar com Cristo, e a caminhada é árdua, né? Para cada escolha uma renúncia, e quando você passa a andar com Cristo, o inimigo ele te persegue sim. Ele te persegue sim. A diferença é que Deus está contigo. Mas você vai passar por adversidade, você pode tropeçar. Só que você não tem como, você não pode desistir, porque Deus está o tempo todo do seu lado. Você pode cair. Caiu, levanta, não desanima, né? Começa de novo, né? O inimigo vai botar várias situações na sua cabeça. Você não presta, você é uma vergonha, né? Tira a sua vida, como aconteceu comigo diversas vezes. Mas não, vamos recomeçar, vamos pegar a Bíblia, vamos ler. Jesus Cristo morreu na cruz para levar os nossos pecados. E se a gente se arrepender de coração, Ele realmente perdoa os nossos pecados, né? E assim, voltando no assunto da prosperidade, prosperar não é errado. Se Deus é o dono de tudo e nós somos os filhos dele, sim, nós temos direito. É o que está contido na Bíblia, né? O problema das igrejas é que para cumprir com o propósito da igreja e não de Deus, né, que é encher os templos, eles focam em pregar o que é bom para o ouvido das pessoas, que foi o que eu falei. E o Evangelho, segundo Jesus Cristo, definitivamente não é isso. Não é isso e eu vou mostrar para vocês. Não é mil maravilhas, muito menos um mar de rosas, né? O Evangelho, ele tem que haver renúncia, ele tem que haver submissão, ele tem que haver disciplina e sim, gente, muitas vezes tem que haver dor. E eu vou mostrar para vocês. Vamos lá no livro de Gênesis, né? Vamos pegar lá, por exemplo, Adão e Eva, tá? Eva comeu do fruto proibido, né? Ela foi induzida a comer do fruto proibido, deu o fruto para Adão. Até então, Adão tinha um domínio sobre os animais, né? Ele tinha o convívio com Deus, né? Falava com Deus todas as tardes, né? Ele tinha os alimentos, ele tinha tudo. A partir do momento que o pecado entrou, após eles comerem o fruto proibido, Adão teve que tirar o sustento do seu suor. Acredito que foi doloroso para ele, né? Isso é doloroso para a gente até hoje, né? Imagina se a gente não precisasse trabalhar para ter o nosso sustento, seria muito melhor.
E aí tem muita gente aí que pega ônibus lotado, que trabalha, se mata de trabalhar e ganha um salário mínimo, né? É muito doloroso para muita gente, né? Vamos pegar Noé. Noé caiu na graça de Deus quando ele dizimou todo mundo com um dilúvio. Noé teve que construir uma arca, né? Foi a missão dada por Deus. Acredito que tenha sido doloroso para ele essa missão, né? Construir uma arca. Vamos pegar outro? Abraão, né? Abraão teve o filho com a serva de Sarai. Então o nome dela era Sarai ainda, não era Sara, né? Abraão teve o filho com a serva, que era Agar, né? Que foi o filho de Ismael. Mas o filho prometido por Deus, Isaac, ele teve na velhice. E ele sofreu até esse filho chegar, né? Ele sofreu esperar até a velhice. Sofreu mais ainda quando Deus pediu seu filho em sacrifício para testar a fé dele. Isaac também sofreu, deitado naquela pedra, quando achou que o pai dele fosse sacrificar ele, né? Jacó sofreu. Ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel e foi enganado. Teve que casar com Lia. Trabalhou mais 7 anos para casar com Raquel. Trabalhou mais 6 anos para poder ter sua liberdade. Ele teve o salário dele trocado por mais de 10 vezes, né? Jacó também sofreu, né? Vamos pegar outro. José sofreu na mão dos irmãos, né? José sofreu quando foi jogado no poço. José sofreu como escravo. José sofreu quando foi preso injustamente, né? Todos eles passaram um determinado tempo sofrendo até que chegassem, digamos, que cumprisse com a sua promessa, que tivessem a sua promessa, a sua bonança ou o seu galardão, né? Então, o que eu quero dizer é que quando a gente começa a caminhar com Deus, não é mil maravilhas, não é isso que os pastores pregam, e eu não vejo, né, os pastores pregando isso. E é o que vem acontecendo comigo. Hoje eu sofro bastante, porque quando eu estava no mundo, né, eu chegava num quiosque, eu mandava descer lá, pô, esse barril de chopp aqui é meu, churrasco, tudo por minha conta. Eu tinha um monte de amigos, né? Todo mundo batendo nas minhas costas, dando um tapinha nas minhas costas, pô, Glaucio é legal, o professor é legal, não sei o quê. Eu tinha inúmeros amigos, o telefone não parava de tocar, andava no meio artístico, né? Carrão, aquelas coisas todas. Agora que eu decidi andar com Deus, sumiu todo mundo. Eu não estou sozinho porque sei que Deus está comigo, né? Mas é doloroso, é muito doloroso. Todo mundo se afasta, some todo mundo. Davi sofreu, Moisés sofreu, Jó perdeu tudo, até ter tudo de volta. Jesus Cristo sofreu, ele morreu na cruz por nós. Todos os apóstolos sofreram, Paulo sofreu, né? A gente tem que ter consciência de que para se entregar totalmente a Cristo não é algo tão simples. Porém, é o preço a ser pago para a gente ter a nossa vida eterna. E essa vida aqui, ela é uma vida passageira. Entendeu? E nessa vida passageira não é só alegria, né? Tudo bem, a gente tem que entrar na igreja, tem que dar glória a Deus, tem que cantar, tem que ser alegre, né? A gente tem que louvar com alegria. Mas a nossa vida aqui não é só alegria, mar de rosas, felicidade, não é isso. A gente tem que ser realista. A gente tem que ser realista. Muitas das vezes a gente passa por dor. E ninguém fala isso. Ninguém prepara a gente para isso, tá? Deus usa a dor para preparar a gente para a glória. Eu vou dar alguns exemplos aqui em relação à profissão, tá? Pega um médico, né? É uma profissão importante, né? Salva vidas. Pô, o cara para ser médico, ele estuda 6 anos em tempo integral, de 8 da manhã às 6 horas da noite, né? Ele passa madrugadas, né, assim, estudando, às vezes sem se alimentar,
Depois que ele estuda 6 anos, ele tem que fazer mais 2 anos lá de internato para poder escolher o tipo da profissão dele. Ele estuda com um monte de morto, né? Faz lá anatomia, fisiologia. Vamos pegar um soldado, né? Você não pega um soldado e simplesmente dá um fuzil na mão dele e bota ele para ir para a guerra. Não, não é assim, né? O cara, para ele se tornar um soldado, ele vai ter fortes treinamentos, né? Ele vai ter conhecimento das armas, né? Ele vai estudar estratégias, ele vai entender de ordens, ele vai ter treinamentos psicológicos e emocionais, né? Para depois ele se tornar um soldado, né? Ter o fuzil dele e ser preparado para poder ir para a guerra, para ele poder se tornar um sargento, chegar ao major, se tornar um coronel, né? Não é da noite para o dia. E tudo isso se passa por uma dor, né? Ser cristão, caminhar verdadeiramente com Deus e segui-lo, não é simplesmente você levantar a mão na igreja igual os pastores fazem, pô, quer seguir Jesus Cristo, quer ser salvo, levantar a mão, aceitar Jesus Cristo e você... Não, eu acredito que não seja tão simples assim e eu peço a ajuda de vocês. Não é tão simples assim, para mim, tá? Caminhar com Jesus é entregar totalmente todas as áreas a Jesus Cristo, né? Se Jesus Cristo ainda não é o Senhor de tudo na sua vida, então ele não é o Senhor de nada. E aí é muito fácil, né, as pessoas quererem, vou fazer uma analogia aqui, é muito fácil as pessoas quererem, as pessoas tomam suas decisões, né? Eu tomo todas as minhas decisões, chego para Deus, para Jesus, oro, peço para ele, para que ele me abençoe. Só que não é assim. Deus não é submisso a gente, entendeu? A gente não pode querer que Deus caminhe com a gente tem que caminhar com Deus. Deus é o Todo-Poderoso, né? Eu falo isso para mim poder ouvir mesmo, entendeu? Porque é difícil para mim, nem todas as decisões eu entrego a Deus, né? Às vezes tem áreas da nossa vida que a gente não quer entregar. Pô, eu entrego minha área financeira, entrego minha área amorosa, mas essa área aqui eu não quero entregar não, deixa que eu controlo, entendeu? Mas aí, depois as pessoas perguntam por que está passando por esse problema, por que está passando por essa dificuldade, por que esse relacionamento não deu certo, porque não entregou, né, a Deus. E os planos de Deus não são os nossos planos, né? E Isaías 55, versículo 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em outras palavras, quando a gente decide entregar a Deus totalmente e seguir o seu caminho, a gente sente dor. A gente sente dor porque a gente tem que alimentar o espírito, a gente sente dor porque a gente precisa fazer um jejum. A gente sente dor porque às vezes a gente tem que ser honesto no trabalho, porque às vezes a gente deixa de ganhar uma promoção porque você não vai fazer uma coisa errada, né? Eu vou dar um exemplo tosco. A gente tem 2 cachorros, tá? Presos numa coleira. Um cachorro chama carne, um cachorro chama espírito. Você só dá comida pro cachorro que chama carne e você não dá comida pro cachorro que chama espírito. Quando você sair na rua, qual os 2 cachorros que vai te puxar? É o cachorro carne, porque você não dá comida pro espírito. Então dói você negar. Dói você sair na rua, quem está acostumado a tomar cerveja, sentar com os amigos na beira da praia. Dói você negar tudo isso. Para cada escolha, é o que eu falei, é uma renúncia. Então, para quem está acostumado com isso, mudar a vida completamente, dói. Dói. E isso não é pregado. Isso não é pregado. Em Marcos, capítulo 8, do versículo 34 ao 38, isso se repete, tá? Lá em Lucas, tá? Se repete também. Eu vou pedir para vocês
vocês quiserem anotarem aí, Marcos 8, eu vou ler, Marcos 8, de 34 a 38. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Pois, que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou, o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E aí lá em Lucas 9, 23, 26, diz a mesma coisa, né? Se alguém quiser vir após a mim, para você ver, repete, tá? E aí eu coloquei aqui, mas pastor, então para me seguir Jesus, eu só vou sentir dor? Já estou profetizando aqui, né? Como se eu fosse ser pastor. Desculpa, gente. Não acredito que para seguir Jesus você vai só sentir dor, né? Ele não faria isso, né? Deus é perfeito, né? É aí que entra o mistério, né? É aí que entra o mistério. As coisas de Deus geralmente é o contrário. E eu separei algumas coisas aqui para que a gente possa entender. No início a caminhada pode ser dolorosa, mas depois não, né? Visto que eu já citei alguns exemplos. E aí eu coloquei aqui, ó, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque quando eu estou fraco, é quando eu estou forte. Porque quando você ganha o mundo, você perde a sua alma. Porque quando você morre, é que você vive. Porque quando sinto dor, é que estou sendo forjado para receber meu galardão. Porque para Deus nada é impossível. Porque quando me sinto sozinho, Ele me diz, ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Em Isaías 41:10 diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Isaías 41:13. Porque mais vale um dia nos seus átrios do que 1000 em outro lugar. Porque eu chamei os loucos para confundir os sábios. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que esperais. Jeremias 29:11. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que naquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Para finalizar, né, antes de fazer a oração aqui, eu queria citar uma frase que eu achei muito interessante, né? Essa frase foi de um filme que eu vi, uma frase citada por um padre. Eu não tenho discriminação, não tenho... meu foco não é a religião, eu acredito em Jesus Cristo e na Bíblia, no que eu leio, no que o Espírito Santo me revela. E eu achei essa frase muito interessante, né? Principalmente com o que eu preguei aqui. E ela diz o seguinte: sofrimento, dor e dificuldade é uma dádiva de Deus. Nossa natureza exterior está se desgastando a todo tempo, porém nossa natureza interna é renovada todos os dias por sua misericórdia. Essa vida, não importa quanto tempo dure, é uma aflição momentânea nos preparando para a glória eterna. E não deveríamos rezar ou orar para ter uma vida fácil,
mas para ter forças para suportar uma difícil, porque a experiência do sofrimento é a mais completa expressão do amor de Deus. É uma chance de estar mais perto de Cristo. Ninguém sofre perfeitamente. Até Cristo teve seu momento de desespero. Meu Deus, por que me desamparaste? É bonito, né? É impressionante. Gostaria de finalizar, né, esse estudo, pedir a vocês que me ajudem, né, caso alguém tenha algum comentário que possa me edificar e se o Espírito Santo assim permitir, que eu edifique vocês também, né? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela sabedoria, Senhor, pela força, Pai, pelas palavras que tem colocado no meu coração para que eu possa estar aplicando, Senhor, e levando para essas pessoas, Deus. Ó Senhor, eu te agradeço, Senhor, também pelo seu amor e pela sua misericórdia, Senhor. Te agradeço pelas suas provisões, Senhor. Te agradeço por não ter desistido de mim, Senhor. Oh Deus, te agradeço por estar me usando para poder pregar, Senhor, a sua palavra, Senhor. Te agradeço pela vida dessas pessoas, Senhor, que estão assistindo esse vídeo, que vão assistir esse vídeo, Senhor. Que o Senhor envie seus anjos, Senhor, que o Senhor envie seu Espírito, Senhor Santo, na casa dessas pessoas, nos lares dessas pessoas, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, e edificar essas pessoas, Pai. Que você venha, Pai, fazer que essas pessoas entendam, Senhor, que a caminhada contigo, Senhor, não é uma caminhada, Senhor, como muitos pastores pregam, Senhor. Caminhadas de bênção, Senhor, somente bênção, alegria, abundância, Senhor. Mas que caminhar contigo é uma caminhada, Senhor, dolorosa, Senhor, porém satisfatória, Senhor. Porém, Senhor, uma caminhada edificante, Senhor. E que no final, Pai, o galardão chega, Senhor. E aí sim, Pai, há muita comemoração. E que no final, Pai, nós vamos estar contigo nos seus braços e na sua casa, meu Deus. Eu te agradeço por tudo, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor, agora e para sempre. Amém.